Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história sobre herança, sobre rivalidade na família e sobre uma escolha que, olha, acabou definindo o destino de nações inteiras. Estamos em Gênesis capítulo 25, e esse é um ponto de virada crucial. E para a gente já começar a pensar, eu lanço aqui a pergunta que está no centro de tudo. O que é que vale mais? Um futuro inteiro, cheio de promessas, ou um prato de comida agora? É essa escolha, sabe? Entre o que é pra já e o que é pra sempre. E é em volta disso que toda essa história vai girar. E olha que interessante, a nossa história começa justamente com um fim. O fim da vida de uma figura, assim, gigantesca, o patriarca Abraão. É um daqueles momentos que fecham um capítulo, mas que ao mesmo tempo empurram todo mundo para um capítulo novo, quer queiram, quer não. Pensa só, 175 anos. É uma vida longa, né? Uma vida completa. E o texto bíblico diz que ele foi reunido ao seu povo. É uma forma bonita de dizer que ele teve um final em paz depois de uma jornada que foi, sinceramente, extraordinária. Só que a morte de um líder desse calibre sempre cria um vácuo, né? Não tem jeito. E aquela paz toda do funeral dele, logo logo dá lugar a uma baita tensão, uma pergunta que fica no ar sobre o futuro. E a pergunta crucial é exatamente essa: quem é que vai levar a promessa adiante? Pensa bem, toda aquela aliança com Deus, a promessa de uma nação gigante, tudo isso agora dependia de uma coisa: uma passagem de bastão clara. Quem, afinal, era o herdeiro? Acontece que o Abraão era um cara prevenido. Muito antes de morrer, ele já tinha deixado tudo arrumadinho, sabe? Organizado nos mínimos detalhes, justamente para responder essa pergunta e tentar garantir que a sucessão fosse a mais tranquila possível. E olha, é bom a gente lembrar que a coisa não era tão simples assim. Não era só um filho. Havia outros. Depois que a Sara morreu, Abraão casou de novo, com Quetura, e teve mais 6 filhos. Ou seja, cada um deles, em tese, era um concorrente em potencial pela herança. Mas é aí que entra a jogada de mestre do Abraão. Ele não saiu dividindo o bolo principal, pelo contrário, ele concentrou tudo. O grosso da riqueza e o mais importante de tudo, o centro da promessa divina, num único herdeiro, Isaque. E os outros filhos? Bom, para eles, Abraão deu uns presentes, tipo uma compensação. Mas a parte crucial é essa. Ele mandou todo mundo para longe, lá para as terras do Oriente. Basicamente, ele tirou eles de perto do Isaque, fisicamente mesmo. Uma manobra super inteligente para evitar briga lá na frente. Então, beleza. A herança está segura com o Isaque. Problema resolvido, certo? Bom, não tão rápido, porque garantir a liderança era só o primeiro desafio. A própria continuidade da linhagem logo vira uma crise gigantesca. Olha só a linha do tempo aqui para a gente ter uma ideia do drama. O Isaque se casa com 40 anos, e aí passam-se 20 anos, 20 longas décadas, e nada de herdeiro. São 20 anos de espera, de pura incerteza. A promessa de uma nação inteira estava literalmente por um fio. E o que Isaac faz nesse desespero? Ele ora. E isso aqui é muito importante, porque mostra que a promessa não era uma coisa automática garantida. Exigia fé. E, segundo a história, exigia uma intervenção direta de Deus. Ou seja, a coisa era séria, as apostas eram altíssimas. E a oração é respondida. Mas, olha, não do jeito tranquilo que talvez eles esperassem. A gravidez da Rebeca é tudo menos pacífica. É quase um presságio, um anúncio do conflito que ainda estava por vir. O texto usa uma palavra muito forte. Os bebês lutavam dentro dela. Não era um chutinho, um incômodo normal de gravidez. Era uma verdadeira batalha, uma coisa tão violenta que a Rebeca entra em desespero. Chega a um ponto que ela questiona o sentido de tudo e vai buscar uma resposta de Deus. E a resposta que ela recebe, nossa, é uma das profecias mais impactantes da Bíblia. Basicamente, Deus diz: não são só 2 filhos aí dentro, são 2 nações. E mais, vai ter rivalidade, um povo vai ser mais forte que o outro e o mais velho vai servir ao mais novo. Isso virava de cabeça para baixo toda a cultura da época. O normal era o mais velho mandar. E desde o momento que nascem, eles já são o dia e a noite. Esaú, que sai primeiro, é todo físico, ruivo, peludo, impulsivo, um cara do campo, da caça. Já o Jacó, que nasce logo depois segurando o calcanhar do irmão, é o oposto. Mais quieto, calculista, caseiro. Os próprios nomes e as personalidades deles já parecem um roteiro para confusão. Ok,
Agora a gente avança no tempo e chega no momento decisivo. O palco está montado para aquela profecia começar a se realizar. E o interessante é que isso não acontece com um raio caindo do céu, não. Acontece num momento super-humano. Uma mistura de fraqueza de um lado e oportunismo do outro. A negociação é assim rápida e até meio brutal. Imagina a cena. Esaú chega do campo morto de fome, exausto, só pensando em comer. Jacó vê ali a chance da vida dele e faz uma proposta que parece loucura. Me vende o seu direito de primogenitura. E esse direito era tudo, a herança em dobro, a liderança da família. E Esaú, no calor da fome, pensa: para que serviço se eu vou morrer agora? E ele jura, vende tudo. Então, por quanto foi vendido esse futuro todo? Essa bênção que ia definir gerações. Qual foi o preço de uma herança tão importante? Pão e um prato de cozido de lentilhas. É chocante, né, a diferença de valor. Um legado histórico, gigantesco, trocado por uma refeição que mata a fome por, sei lá, algumas horas. A história mostra de um jeito muito claro o perigo que é trocar o que é permanente pelo que é só para agora. E o texto faz questão de deixar claro de quem é a responsabilidade. A palavra que a Bíblia usa é desprezou. Ou seja, não foi só um mau negócio, foi um ato de desprezo mesmo, de não dar valor àquilo que era sagrado. Uma falha total em conseguir enxergar além da fome daquele minuto. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Essa história de Esaú e Jacó é super antiga, mas a questão no centro dela é de hoje, é de sempre. Até que ponto um momento só de fraqueza, uma decisão no impulso, pode de fato desenhar o resto de uma vida ou até o destino de gerações futuras? É essa pergunta pesada que essa narrativa deixa ecoando pra gente.